Boa noite, meu nome é Gislaine Muraro, sou especialista em marketing e hoje tenho a honra de estar aqui representando, todos vocês que também são empreendedores, que são amantes do marketing e da inovação, para a gente comandar esse grande painel. Então, antes da gente receber os nossos convidados, eu quero agradecer a Curitiba, ao prefeito Rafael Greca, ao presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, Dario Paixão, por essa oportunidade que está oferecendo a todos nós hoje, de aprendermos um pouquinho com esses empresários que nos são tão inspiradores, Afinal de contas, são os fundadores de duas das maiores empresas aqui do nosso estado, Paraná, e do Brasil, E eu acredito que a gente vai conseguir sair hoje aqui dessa noite com muitas histórias inspiradoras, com muita inspiração para a gente poder aplicar em nossos negócios, em nossa carreira e em nossa vida. Então, tá tudo pronto aqui? Podemos chamar? Você anuncia? Claro. Então, vamos lá. Por favor, pessoal, vamos saudar com empolgação o Dr. Miguel Kriegsner, do Grupo Boticário, e Valdemar Lissone, da Mili. Então, mais uma vez, Boa noite, doutor Miguel, boa noite, doutor Lissone. Boa noite. Muito obrigado aí por terem atendido a esse convite, da Agência Curitiba de Desenvolvimento para esse painel tão importante, tão enriquecedor. Eu começava aqui dizendo, para toda essa plateia, que é uma noite muito especial, porque a gente vai poder ouvir e aprender um pouco com dois dos empresários mais inspiradores que existem aqui no nosso estado, Então, para começar, eu gostaria que vocês abrissem aí a fala de vocês, contando um pouco para a gente, como tudo começou, Dr. Miguel, começando então pelo senhor, Grupo Boticário, 47 anos de história, tudo começou naquela loja ali da Saldanha Marinho. Conte um pouco para a gente como que começou tudo isso. Bom, boa noite a todos, agradecer a oportunidade também de estar aqui. E um evento como esse aqui, ele realmente mobiliza muito, Mobiliza porque nós que nascemos em Curitiba aqui, com o Boticário, na rua Saldanha Marinho, é muito emocionante, poder falar com tanta gente, com tantos jovens empreendedores aí, em que acho que a gente pode eventualmente transmitir alguma coisa da nossa experiência. Bom, o Boticário começou em 77, acho que muita gente já conhece a história, como uma pequena farmácia de manipulação de fórmulas, Saldanha Marinho 214, na época era uma rua, eu diria perigosa, porque pouca gente transitava ali, e lentamente, o fato, acho que de ter nascido em Curitiba, rapidamente fez com que a nossa empresa caísse no gosto. E naquela época, Curitiba era uma cidade em que muitas empresas faziam testes de mercado, e o que vinha de Curitiba já tinha uma chancela importante para começar. E daí para frente foi indo. E se tornou a potência que é hoje, que orgulha tanto a gente. E o senhor, seu Lissone, como que surgiu a Mili, que hoje, esse ano, completou 40 anos, Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Estamos falando com nossos colegas também empresários e aqueles também que pretendem ser empresário. Parabéns para o pessoal que desenvolveu esse evento. É muito oportuno isso, ainda mais nos dias de hoje, que a comunicação é muito importante. A Mili iniciou no ano de 83. A minha formação é econômica. Eu trabalhei muito tempo na área de consultoria, dirigi uma outra fábrica de papel por 4 anos, e acidentalmente, aqui em Curitiba, uma pessoa da minha amizade, que também era fornecedor, ele perguntou se eu tinha interesse em comprar uma fábrica de papel. Nós não tínhamos um centavo para comprar uma fábrica de papel. Como é que eu ia comprar? Mas eu disse, nós temos interesse em comprar uma fábrica de papel. É bom vocês notar isso. Isso é uma ideia de coragem. Como é que, sem dinheiro, você vai comprar uma fábrica de papel? E ela tinha uma característica ótima,
porque tinha passado por 3 outros proprietários e ninguém tinha conseguido se desenvolver essa indústria. Uma indústria muito pequena, que tinha uma capacidade de produção de papel de 8 toneladas dia. Isso é insignificante. Sem nenhum centavo, abraçamos essa causa, faltava equipamento lá dentro, aí nós iniciamos uma batalha. Eu não diria que iniciamos uma empresa, iniciamos uma batalha. Felizmente, chegamos onde chegamos, com várias etapas muito difíceis e complicadas. Os primeiros anos foi um ano de guerra, não foi um ano de empresa. Mas, felizmente, nós conseguimos ser vencedores em função de ter também uma aceitação muito forte dos fornecedores, dos colaboradores, do mercado, e isso criou uma facilidade de viabilizar a empresa. Eu acho que a Miri ela tem uma característica bastante inédita, porque foi uma empresa montada sem dinheiro, foi montada com coragem e com muita vontade e muita fé. Bacana, é interessante o senhor falar sobre isso. Merece aplauso, né? E tem Você sabe que é interessante, né? Porque acredito que o início, né? O início é sempre um início difícil, né? Eu lembro que o Boticário começou assim, eu tinha que pedir emprestado uma grana para o meu tio, né? E eu lembro que eu comecei o Boticário com, podíamos considerar, uns $3.000 hoje, naquela época, e foi um investimento constante, aquilo que nós falamos hoje, que o grande segredo é realmente você constantemente reinvestir naquilo, né? Para quem começa, né, canalizar os recursos, às vezes para negócios secundários, acho que é um bom conselho que a gente pode dar, de manter durante muito tempo, até sem um prolabore quando puder, mas manter o recurso dentro da empresa. E dentro da nossa trajetória, talvez uma coisa bastante importante que nos ajudou muito foi ter iniciado um sistema de franquia, né? Um sistema de franquia na distribuição do produto, que quando me falaram assim, bem no começo, o que era franchising, o que é isso, né? Eu fiquei, o que é franquia? Daí fui aprendendo, né, que talvez seja um formato de negócio em que você consegue alavancar o futuro da tua empresa através de capital de terceiros. Isso nos deu uma velocidade muito grande de evolução, que o Boticário, por exemplo, mais ou menos uns 7, 8 anos depois do seu início, já tinha 500 lojas no Brasil. E isso foi nos alavancando, e hoje nós somos muito gratos a todos os parceiros, né, aqueles parceiros que foram se unindo no nosso sonho e construíram, né, toda essa empresa maravilhosa que ela é. Falando até nesse começo, doutor Miguel, tem uma história que a gente ouve falar por aí. Eu queria hoje tirar a dúvida com o senhor se é real ou não. Dizem que, quando o senhor começou comprando 60 mil frascos de perfume do Silvio Santos. É verdade essa história? Verdade. Super verdade. Ah, é? Né? Conta pra gente um pouco disso, que é muito curioso. Não, o que aconteceu foi o seguinte, como a gente iniciou com uma pequena farmácia, vocês podem imaginar, né, que tipo de embalagem que a gente tinha. Então, a embalagem de cremes, por exemplo, era um pote branco com uma etiqueta batida, né, datilografada, e os perfumes, assim, eram embalagens realmente muito rudimentares, bastante rudimentares. Um dia eu estou em São Paulo falando com um fornecedor e ele disse: você não quer dar uma olhada num barracão aí que tem uns vidros para vender? Eu disse: bom, não custa, né? Então não custa, vamos dar uma olhada. Aí ele foi me contando no caminho que era uma área que o Silvio Santos, naquela época, tinha criado uma empresa, que ela estava no papel, embora chamava Chanson a empresa. E ele falou: mas é que o Silvio agora, ele está mudando, né, ele vai fazer um estúdio, né, para o canal de televisão que ele tinha ganho, e ele precisa se livrar de uma porção de vidros e de potes que ele comprou. Falei: bom, vamos dar uma olhada, né? Então, eu lembro que eu cheguei na área lá, tinha um gerente lá, e ele colocou numa mesinha assim, vidros assim, vidro, pote e tal. Ele falou, falei: o que é isso? Não, temos disso. Aí eu olhei, né, disse: bom, me dá
vou levar uns 50 desses, né? 150 daquele e tal. O cara ficou me olhando, né? Falou, é tudo ou nada, meu caro. Eu preciso desocupar isso aqui rápido. Eu falei, como tudo? Não. E eram 60 mil mesmo? Não, aí tinha uns 60 mil da ânfora, que todos vocês conhecem, do perfume Aqua Fresca, perfume Tati. Aí eu olhei aquilo, tem 20 mil desses, 30 mil desses. Você não quer comprar? Eu não vi a hora de sair de lá, né? Disse, não, que são aquelas situações que você joga e você não sabe como que você vai cair fora daquilo. É que eu caí lá, né? Aí eu olhei, né, com a maior cara de pau, falei, olha, vamos fazer o seguinte, se o Silvio, né, me fizer tudo isso em 12 vezes, maior chute, né, eu vou comprar. Ele, então, vou lá consultar, né, então o cara sumiu lá no fundo do barracão. Eu disse, tomara que esse cara volte rápido, né, tremendo, né. Na hora que ele começou a demorar, eu disse, eu vou cair fora. Vou sair correndo De pela janela. repente, ele vem lá do fundo, ele disse, olha, falamos com o Silvio, ele falou que 12 vezes não vai dar. Em 10, se quiser levar... Fecha em 11, né? Pra Não, todo mundo ele ficar veio... feliz. Bom, aí, escuta, não tinha como cair fora, né? Não, mas daí eu pensei o seguinte, vou levo para Curitiba, né? O que pode acontecer? Não vou conseguir pagar, vou devolver, não vou ficar sem pagar isso aqui, e faço, né? Uma cartinha, né? Caro Silvio, né? Não me queira mal. Não, caro Silvio, sou teu fã, tal. Não vou conseguir pagar isso aqui, então vou devolver. Mas daí foi, né, a primeira, segunda, terceira, quarta parcela. Aí foi, né? Porque legal. Todos aqueles vidros eu pintava um de branco, um de azul. Tinha que inventar e foi indo. Que legal. Muito bacana, né, gente? Ouvir essa história. Muito legal. Senhor Lissone, e no caso da Mili, tem alguma curiosidade, assim, alguma situação que o senhor possa compartilhar com a gente? Podemos usar a noite toda? Olha, por mim, sim. Olha, o ramo de papel deve ter aqui na plateia muitas pessoas que entendem, conhecem fábrica. É uma composição de máquinas pesadas, uma complexidade também industrial muito forte. E eu não tenho um único fato importante, eu tenho muitos fatos, mas curioso nenhum. Para fazer com que a Mili existisse e desenvolvesse, eu tive a necessidade de andar pelo mundo afora. Nós tínhamos que aprender uma coisa nova, que era o uso do papel reciclado, aonde que eu tive que percorrer pela Europa, pelo Japão, e fui buscar tecnologia. E, felizmente, nós tivemos um apoio muito forte do mundo industrial, tanto aqui do Brasil como fora do país. Eu não sei com que eles se engraçaram com a Mili, que sempre procuraram a nos dar uma força muito grande. E eu acho que isso foi uma bênção, não foi somente uma escolha. A Mili teve assim, parcerias de trabalho excelente, além de conseguir também os nossos clientes e também agradecer também aos nossos consumidores. O fato é que os primeiros 10 anos foram 10 anos muito difíceis, porque a empresa não tinha capital, mas aquilo que ia gerando, nós íamos colocando dentro da empresa. Como o doutor Miguel disse agora há pouco, se você quiser construir alguma empresa, algum grande empreendimento, não assalte a empresa, porque o maior ladrão dentro de uma empresa é o próprio dono. Ele tem a chave do cofre, então ele deve manter o cofre fechado. E isso foi feito com muito critério. Eu me recordo muito bem que no início não existia Prolabore, e os Prolabores foram muito pequenos até os seus 20 anos de vida. Então tivemos uma etapa muito difícil nos primeiros 10 anos. Os segundos 10 anos ela começou a decolar, e depois de 20 anos é onde a Mili experimentou um crescimento mais acentuado.
E, ultimamente, agora com a pandemia, que foi do ano de 20 e 21, eu também tenho um sócio, ele achou por bem deixar o trabalho, é muito meu amigo, confia muito no meu trabalho também, e ele pediu que assumisse também o setor de venda, que eu dirigia a parte industrial, a parte financeira, a parte de informações da empresa e tudo aquilo que não pertencia à venda. E nós estávamos estagnados num faturamento de uma unidade 100 por mês, e nesses 3 anos e meio que eu estou dirigindo, nós crescemos 170%. É um fato interessante. Parabéns, bacana. Obrigado, mas compre milho, por favor. Viu? Por favor, gente. Inovamos na questão de produtos, melhoramos a qualidade do produto e tivemos uma abrangência muito grande em termos de país. Nós atendemos do Rio Grande do Sul até Manaus, o Acre, Rondônia, estamos em todos os estados. Cobrimos aí 30 mil clientes com 150 mil pontos de venda. Não fabricamos somente papel. Fabricamos papel higiênico, fabricamos toalha de cozinha, fabricamos guardanapo, toalha de mão, também fabricamos na área de personal care a fralda adulto, fralda infantil, absorvente e a toalha umedecida e a haste. É um portfólio interessante, que eles mais ou menos se completam e também nos facilita as vendas. Porque nós fazemos venda de porta em porta. Estamos com 300 homens vendendo e com mais ou menos 500 pessoas nessa área que a gente chama de trade, que é a reposição de produto. É um trabalho gigante, a área de papel é de margem curta, muito curta, mas a Mille cresceu, foi se desenvolvendo e sendo uma empresa sólida, porque tudo que se produziu na Mille foi colocado dentro da Mille. Eu continuo com o meu imposto de renda igual eu comecei a Mille, embora a empresa tenha outro imposto de renda. Bacana. Falando um pouco agora... Falando agora um pouco sobre sustentabilidade, né, que é um tema que a gente ouve tanto e que é tão importante, mas aqui eu queria abordar um outro aspecto da sustentabilidade, porque muitas vezes quando a gente ouve esse tema, as pessoas ligam diretamente à questão ambiental apenas, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de tantos outros fatores que fazem com que a empresa se torne sustentável e perene, né? Que garanta aquela empresa que ela esteja ali perene ao longo dos anos. E aí, como a gente está aqui hoje com 2 empresas, né, que têm tanto tempo de história, queria perguntar para o senhor Miguel primeiro, depois para o senhor Lissone também, aqui o senhor atribui, né, essa sustentabilidade do Grupo Boticário, essa perenidade, né, uma empresa que 47 anos mantém-se aí firme e só ia apontando para cima crescimento? Veja, a questão da sustentabilidade, bem colocado isso, ela é muito mais abrangente apenas do que a questão ambiental. Eu acho que a gente tem que se fazer uma pergunta, né? Qual a razão e qual o sentido da nossa empresa? Né? Ainda mais dentro de um país como o nosso. Então, uma empresa ela tem um papel fundamental de ser um agente de transformação de uma sociedade. Ela tem que pensar no entorno. Né? Ela não pode ser uma empresa que gere o ganho para pouquíssimas pessoas. Ela tem que saber como que ela vai dividir os seus recursos. Como que ela vai fazer com que cada colaborador, cada pessoa que tem um contato com a empresa, ela possa transformar a sua vida. Eu vivo falando isso cada vez que eu tenho uma boa conversa com os meus colaboradores, é dizer o seguinte: vocês não estão aqui para fazer o sonho do Miguel, o sonho do Arthur, tá? Nós existimos aqui para vocês transformarem os sonhos de cada um de vocês. Daí, naturalmente, isso toma um sentido muito mais amplo, e na hora que nós falamos de sustentabilidade, é o bem que uma empresa pode fazer para toda a sociedade e também para o meio ambiente, né, dentro daquele ambiente que ela está inserido. Nós, basicamente, dentro de toda essa questão ambiental, né, vocês sabem que em 1990 nós criamos a Fundação Boticário de Meio Ambiente,
já de 30 e poucos anos que ela existe, e ela tem feito um papel importantíssimo por se tratar, né, de uma empresa controlada pelo Ministério Público. Ela é uma empresa que tem um grande objetivo, é a luta pela preservação do meio ambiente, bancando e ajudando centenas de pesquisadores naquilo que ela tem que fazer. E indo também um pouco dentro da empresa da Mille, mas nós fazemos com vidro isso, nós temos um grande projeto de logística inversa, né? Nós conseguimos, através das nossas lojas, captar, né, desde vidros, frascos, plásticos, papel, e encaminhar isso para várias cooperativas, né, que são ligadas à questão de reciclagem e tudo isso. Desde o vidro até papel e plástico. E vidro, na verdade, é um grande complicador, porque como a gente vende muito perfume, durante muito tempo a gente tinha um grande problema de falsificação, né? Porque os vidros viviam nos lixos, né? O pessoal pegava o vidro, colocava qualquer conteúdo e saia vendendo. Então nós optamos por destruir os vidros, basicamente, quebrar e fazer desses vidros um aproveitamento muito grande em novas embalagens, com toda uma problemática que isso tem, é que você sabe muito bem que reciclar vidro é um pouquinho mais complexo. Mas então, voltando à tua pergunta, eu acho que o papel de sustentabilidade é muito mais amplo, né? Senhor Valdemar. Já me deu um banho, não sei o que falar. Imagina. Imagina. Bom, nós estamos atentos também nessa questão da sustentabilidade e dividimos isso, o que é ambiental e o que é sustentar a empresa. Na parte ambiental, nós cumprimos com muito rigor as exigências legais e, mais do que isso, nós não gerar desperdício. Aquilo que não é possível reutilizar internamente, nós temos parceiro que usa esses produtos ou subprodutos nossos para produzir outros bens. A área de papel, ela tem uma complexidade industrial, onde que nós utilizamos 400 metros cúbicos por hora em termos de consumo de água. Então, você tem que ter um zelo muito grande com essa parte de que você capta e o que você devolve para o rio. Mas essa é uma missão bastante bem cumprida. Então, agora vamos entrar no outro terreno da sustentabilidade da empresa, que não é somente a parte ambiental. O Dr. Miguel foi muito claro quanto a isso. A empresa não é feita para os donos, a empresa é feita para a sociedade. Não pense que você constrói uma empresa para si, porque ela tem a colaboração dos colaboradores direto, ela tem os colaboradores que são os fornecedores, os prestadores de serviço, os seus clientes, os seus consumidores e também a sociedade como um todo. Então, a ética empresarial, ela tem uma abrangência muito forte. Eu vou citar aqui um caso nosso, que nós temos fábrica lá em Três Barras, junto de Canoinhas, e tinha uma dificuldade muito grande de mão de obra, uma cidade pequena, sem tradição industrial. E nós pegamos uma mão de obra que não tinha nem conhecimento a respeito do processo fabril e também de uma cultura muito baixa, muitas pessoas semi-analfabetas. Nós fizemos um convênio com o Senai, mais instituições de ensino, e tivemos anos de formar 160 pessoas, outros anos 80, 90. Tiramos as pessoas que só sabiam escrever o nome com dificuldade para fazer o primeiro grau e o segundo grau, e felizmente muitos fizeram universidade, porque lá tem faculdade. Então, isso eu também chamo de sustentabilidade. Você depende dos seus colaboradores. E a empresa não foi feita somente para lucro, não. É uma ideia muito errada, dizer que a empresa tem lucro. Eu acho que a empresa gera resultado, mas os resultados da empresa têm que ser reinvestidos dentro da própria empresa. A Mille conseguiu ser o que é, exatamente com essa preocupação de desenvolver recursos para reinvestir e preparar pessoas para
de fato, conseguir movimentar essa empresa. Eu vou citar aqui para vocês, vocês me desculpem, mas nós trabalhamos com máquina de papel, a máquina de papel é dividida em 3 áreas, a preparação de massa, a máquina de papel e a conversão. Todos os equipamentos nossos, nós fazemos questão de ter uma equipe nossa, técnica, que possa montar os equipamentos. Mesmo as máquinas de papel Foyt, mesmo máquina de conversão Perini, que hoje já está na mão da Valmet. Então, esse desenvolvimento da mão de obra interna, no nosso caso, é fundamental. Então, você vê as pessoas que não tinham nenhuma habilidade para isso, não tinham cultura para isso, ser grandes profissionais. Eu acho que isso se chama sustentabilidade. Você colaborar com a cidade que você está, com a sociedade, isso chama sustentabilidade. Você zelar da saúde das pessoas, para todos nós temos o convênio com a saúde e eles estão cobertos nessa área. Eu acho que isso faz com que a empresa seja grande, não para os donos, mas para a sociedade a qual ela pertence. Com certeza. Tudo isso, né, que vocês comentaram, né, dessa transformação que as duas empresas, os dois, no caso o grupo, né, fazem em toda a sociedade, para todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas, né, com os produtos, seja na produção, seja na comunidade, seja enquanto consumidor, né, são também fatores que justificam esse sucesso, com certeza, né. Agora, voltando um pouquinho para o aspecto da história, é uma história que provavelmente, né, teve muita dificuldade, né? Que acho que aquela vez lá, decidir se pagava em 10 ou 12 os frascos para o Silvio Santos, foi só o primeiro percalço, né, doutor Miguel? Queria que o senhor contasse um pouquinho, assim, sobre as principais dificuldades enfrentadas, e depois o doutor Lissone também, e também as dificuldades que se enfrenta hoje, né, enquanto empresário ainda. Assim, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, os cabelos brancos, aqueles que me restam, né, são, eu acredito que numa trajetória nossa aqui, né, com certeza a gente já se deparou com centenas, né, de dificuldades, em que acredito que a perseverança é fundamental para quem quer empreender, né, porque sempre vão acontecer, desde dificuldades do ponto de vista de recursos, que você muitas vezes você não tem esse recurso na mão para poder desenvolver tudo aquilo que você quer, dificuldades de política, dificuldades de novas agendas tributárias, enfim, eu acredito que o empresário brasileiro é um empresário herói, sabe? Em poder sobreviver a tantas coisas que são complexas nesse país. Não estou falando de governo, absolutamente, mas é uma complexidade e as dificuldades. A gente que viaja bastante percebe muitas vezes como é fácil criar uma empresa lá fora. Não é, porque existe todo um apoio, um apoio que é necessário para quem está empreendendo. Mas a vida ensina, né? A vida ensina que dá para ter uma resiliência grande e dá para superar. E a nossa responsabilidade, na hora que eu vejo, né, tanto a tua como a minha, em relação a milhares de pessoas que trabalham, né? Nós temos hoje quase 19 mil colaboradores diretos, né? Se a gente contar com os nossos franqueados, estamos falando de centenas, né, de milhares de pessoas que dependem, né, muitas delas em qualquer decisão que a gente venha a tomar. Então, a nossa responsabilidade em relação a isso é muito grande. Então, são muitas vezes noites mal dormidas, né? Porque você sabe que qualquer coisa que você fizer ali pode impactar em centenas de pessoas. Mas, por outro lado, o Brasil é um país de oportunidades também, né? Existe um mercado maravilhoso, tem um povo ótimo, um povo que suporta tantas coisas e consegue vencer no dia a dia. Então, isso nos estimula em desenvolver, gerar mais empregos, gerar riqueza. E assim que acho que um empresário tem que pensar. Obrigada.
Bom, nós enfrentamos, a primeira dificuldade foi a financeira. Dizem que dinheiro é coisa do diabo, mas você viver sem ele, viver no inferno. E enfrentamos também uma dificuldade de mercado, que o mercado, sempre trabalhamos num mercado mais ou menos saturado, dificuldade tecnológica. O fato é que a complexidade, dificuldade imensa. Mas fomos vencendo e continuamos vencendo. O importante é você não cair, ou quando cair, se levantar. E os percalços inúmeros. Isso é para chegar até aqui. Hoje a Mili é uma empresa, balanço publicado, é fácil para vocês saberem, é só procurar na internet, é uma empresa sólida, é uma empresa de uma ótima liquidez. Nós temos uma dificuldade muito grande na área de você ter que financiar, nós financiamos todos os nossos clientes, e você tem que trabalhar com um capital de giro superdimensionado para você poder sobreviver. Falando daqui para frente, eu vou apimentar um pouco o que ele disse. Esse país é ótimo, é excelente, é um povo trabalhador. Não pense que brasileiro não é trabalhador, não. O povo brasileiro deve ser um do povo mais trabalhador do mundo. Do mundo. Eu conheço daqui até o Japão. Não conheço tão bem para mensurar, mas a gente assiste lá fora. Mas nós temos muita coisa diversa. Nós temos uma burocracia louca, aonde que você faz uma via crucis para você conseguir trabalhar. Você precisa mais de advogados e contadores do que pessoas que produzem e que vendem. Esse é um grande problema que nós temos. Nós temos também um sistema tributário complexo, difícil e que não gera riqueza para o governo reinvestir. Tanto é que faz 10 anos que o Brasil não sai do lugar que ele estava. Você não vê uma ponte, você não vê uma estrada, você não vê um porto novo. E isso cria o quê? Cria uma dificuldade para todos nós, não só para nós, para todos nós que estamos aqui dentro desse ambiente. É tão difícil você montar uma empresa onde o mercado não cresce, o mercado tímido, fica disputando um com o outro o mesmo cliente ou com o mesmo produto. Se o Brasil tivesse uma taxa de crescimento adequada por ser um país excelente, nós somos excelentes em tudo. Aqui foi a mão de Deus. Se você pode plantar milho no Rio Grande do Sul, pode plantar milho lá no Amazonas, você pode no Acre ou em qualquer lugar, ou pode plantar arroz, ou pode plantar soja. É um lugar de um clima excepcional, de terras excepcionais, riquezas excepcionais, rico em rios, rico em energia elétrica. Então, é um país que tem todos esse lado favorável. Mas nós merecíamos ter um crescimento, no mínimo, de 8% ao ano. E nós temos tido 0,8% ao ano. Isso é uma vergonha. Gente, olha, a nossa listinha aqui tinha várias outras perguntas, mas já estamos sinalizando aqui que a gente está no tempo já esgotadíssimo. Não tem hora extra? Olha, eu gostaria muito que a gente pudesse estender esse papo, mas infelizmente a gente vai para a última pergunta, então vou dar continuidade que o senhor estava falando, depois encerra com o Dr. Miguel, mas aproveitando aqui que na plateia nós temos muitos empreendedores, como falamos no começo, eu gostaria que o senhor encerrasse, senhor Lissone, dando qual que é o seu conselho, né? Vocês falaram muito sobre perseverança, sobre as dificuldades, mas qual que fica aí o resumo de tudo para quem quer um dia, né, se inspirar na história da Mili, do Grupo Boticário, para quem sabe construir algo significativo? Dr. Miguel, quer começar? Bom, posso começar. Como esse evento trata de inovação, né? Eu acho que talvez, não sei o tempo que a gente tem, mas seria interessante a gente tocar nesse assunto, porque acho que tem muitas pessoas aqui que têm um interesse em ver como que a questão de inovação funciona. Até porque, ela fica muitas vezes confusa com o que é invenção, o que
inovação. Acredito que, rapidamente, talvez você pudesse falar o que é inovação para a tua empresa, para a minha, e só para a gente encerrar, porque senão o pessoal sai frustrado também. Claro, tá certo. Por favor, então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre como o processo de inovação dentro do Grupo Boticário aí, o senhor entende que foi influenciador desse sucesso todo, dessa história de sucesso? Como que atua a inovação, o processo de inovação dentro do grupo? Veja, é que inovação também é interessante, né? Só como exemplo, se a gente se dá conta, né, que o pessoal carregava a mala, né? De repente inventaram, acho que 40 ou 50 anos depois, inventaram que a mala podia ter rodinha, né? Na verdade, isso aí foi uma inovação e alguém pensou naquilo. Então, a inovação, na realidade, é a capacidade que um empresário, todos nós, né, temos muitas vezes em juntar informações e ver como que as coisas podem se juntar. No Boticário, na realidade, a questão de inovação ela é constante nos laboratórios, no que diz respeito à pesquisa, a uma série de coisas que nós fazemos na área de qualidade. Mas eu quero citar só uma inovação aqui que foi marcante e foi responsável, né, por um sucesso muito grande do nosso trabalho. Quando nós desenvolvemos o perfume Malbec, que possivelmente aqui já usou, se não aconselho também, né, que é uma excelente fragrância. E aconteceu assim numa viagem, né, que nós fizemos ao Chile. E eu lembro que eu cheguei bem no Ano Novo no Chile, em Santiago, e fomos visitar as vinícolas. Eu tinha quebrado no meu ombro aqui num acidente, e um calor enorme, e aí uma pessoa veio para cá: o senhor não quer sentar num lugar mais fresquinho aí, que sua família foi visitar os vinhedos e tal? Eu falei, tudo bem. Aí a pessoa me falou, o senhor não quer conhecer lá embaixo como que os vinhos são guardados, mas não tem calor lá dentro. Fui. Quando eu entrei lá, me dei conta assim que ali podia ter uma coisa interessante, sabe? Olhando aqueles tonéis de carvalho, né? Acho que todos vocês já conheceram como que os vinhos são fabricados. Eu disse, aí tem um negócio legal para a gente desenvolver. Por que a gente não faz perfume em tonéis de carvalho? Porque, de repente, tem toda uma fragrância que é do carvalho, dos tonéis, que pode ser absorvida por uma essência. E foi aí, eu lembro que eu voltei para Curitiba, juntei meu pessoal, falei, olha, vamos atrás de tonéis de carvalho para a gente pesquisar o que a gente pode fazer em termos de perfumaria. Desenvolvemos, na época, o álcool vínico até. De repente, nasceu o Malbec, sabe? Malbec hoje, ainda 20 e poucos anos depois, um dos perfumes mais vendidos que nós temos e, comparados até internacionalmente, um campeão. Mas também foi a inovação, de repente, citei isso, como que ela pode surgir do nada, né? E não necessariamente ela tem ligação direta com a tecnologia. A tecnologia é um facilitador, né? A inovação é fazer de um jeito diferente algo, né? Pensar em uma solução diferente. E como você capta, às vezes, em lugares diferentes, né? E acaba juntando numa ideia só. Muito legal, muito, muito bacana essa história. Muito obrigada por compartilhar. Bom, nós trabalhamos sempre, a empresa vive, a dinâmica da empresa possui mudanças e inovações. Tem coisas que você tem que mudar dentro dela e muitas delas você utiliza fazer inovações das ações. Esse exemplo da mala é fantástico. A mala continuou sendo a mala, mas as rodinhas criou uma facilidade de você transportá-la e é um exemplo vivo e bem caracterizado. Então, dentro da empresa, você também tem que procurar criar algumas maneiras de racionalizar produto, racionalizar execuções, ou pegar o mesmo produto e valorizar o produto. Nós fizemos uma inovação na área de papel, pegar o retalho de papel, que chama de aparas, material gráfico, escrito, e fazer com que isso, sem uso de químico, transformar em papel branco. E também pegamos o efluente, que em todo papel reciclado tem uma carga de cal,
e conseguimos, lá no efluente, separar o cal desse material e isso é utilizado na agricultura. Esse foi um processo muito interessante e que gerou resultado não só para nós, para quem usa esses materiais. Muito bacana, Viu, interessante. como conselho, né? Você pediu conselho para a Sim. gente dar um Uhum. conselho. Dá um conselho para a turma aí. Olha, Hora de filmar e gravar. faça o que estiver dentro dos vossos corações. É isso aí. Faça aquilo que está dentro da vossa mente. Trabalha com isso com muita garra. Tenha ousadia. Não tenha medo de passar vergonha porque deu errado. O acerto nos alegra, mas o erro nos ensina. Procure oportunidades. Procure oportunidades. Selecione o que você vai fazer. Acredite no que você está fazendo. Isso acaba redundando num êxito. E que muita gente chama isso de sorte. Mas a sorte sem esforço, ela não aparece. Eu aqui vou fazer uma demonstração rápida. O seguinte. Pense com a cabeça. Tenha peito para enfrentar as dificuldades e braço para você trabalhar. Essa é a receita que dá certo. Muito bem, muito bem. Só para... Já falou tudo, né? Já falou tudo. Mas é um conselho, né? Tenha sempre ao teu lado uma pessoa que você ama, né? Porque não existe sucesso, né, se você não é feliz no amor. Então, é isso aí. Isso se chama não seja só. Fiquei até emocionada aqui, gente. Gente, eu quero muito agradecer, assim, eu estou aqui de verdade, assim, eu estou muito lisonjeada, estou muito feliz com essa oportunidade, eu acredito que todo mundo aqui também sai daqui muito mais rico do que entrou, em termos de conhecimento e de emoção. Por favor, Sr. Lissone. Eu, quando cheguei aqui, eu frequento aqui o teatro, assisto aí pessoas da música, teatro, e o lugar vosso só é mais fácil do que esse. Mas saio daqui feliz, e muito feliz, por poder deixar alguma coisa para vocês, e também deixar um pouco de esperança. É possível vencer, desde que você caminha sempre em frente. Muito bem. Gente, por favor, uma salva de palmas mais uma vez para esses dois grandes empresários inspiradores, pessoas tão admiráveis. Obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer, um privilégio. Obrigada, doutor Miguel. Obrigada, doutora Lissone. Obrigada. Aplausos aí para os nossos convidados.